Aleluia. Aproveitando que você está de pé, pode seguir tocando, meninos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, verso 42. Enquanto você procura, quero mencionar aqui a pessoa do irmão Kaique, que me acompanha, Kaique Silva. Obrigado pela companhia, meu irmão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 42 a seguir. Eu estava a caminho deste culto e eu dizia ao Senhor: o que eu vou pregar? Porque às vezes você tem várias mensagens, mas você não sabe o que Deus quer ministrar. Eu sentei no altar e segui orando ali em espírito e dizendo: Senhor, qual é a mensagem de hoje? Aí Deus me direcionou esse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 42. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do monte. Repita após mim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do monte. Obrigado. E se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do lado do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus foram tomados por grandes nuvens e um forte vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Repita após mim. Não, repita após mim as seguintes palavras: Acabe subiu a comer e a beber. Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do monte. Mantenha a Bíblia aberta, encurve a cabeça, oremos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui. Obrigado por esta manifestação poderosa. Obrigado por esta presença latente. É hora de meditarmos na Tua palavra, e é essa a porção da palavra que o Senhor tem para nós. Fala uma vez mais ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E você diga amém. Podeis assentar. O texto que nós lemos retrata um tempo de uma crise extrema. São 3 anos e 6 meses que não chove. E a falta de água, o que nós chamamos nos dias contemporâneos de crise hídrica, ela compromete tudo. Em 3 anos e 6 meses sem chuva, sem orvalho, automaticamente tudo está comprometido. Não há plantio, consequentemente não há colheita, os animais estão morrendo, a saúde das pessoas está afetada. Ou seja, a crise era uma crise sem precedentes. E o que acontece? O texto diz que no meio de uma crise aguda, de uma crise sem precedentes, de uma crise jamais vivenciada antes, Acabe subiu
para comer e beber. E Elias subiu para o cume do monte. Por quê? Porque num tempo de crise, num tempo de problemas agudos, num tempo de adversidades, vão se revelar dois tipos de crentes. Aquele que a casa está desabando, a empresa está falindo, os negócios estão andando para trás, a vida espiritual está em flagelos, a família em frangalhos, e ele vai comer e beber como se nada tivesse acontecendo. Agora tem outro tipo de crente como Elias, que quando a crise se instaura, ele vai para a casa de Deus. Ele sobe o monte para orar, ele jejua, ele busca, ele não falta o culto. Olha para o crente que está do teu lado e diz: tu és Elias ou Acabe? Porque os Elias correm para a igreja e os Acabes levam a vida como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque eles não se importam com o que está acontecendo. Infelizmente essa é uma realidade dos dias odiernos. Há dois tipos de crentes dentro deste ambiente chamado igreja. Aqueles que olham para o que está acontecendo e dizem: tudo bem, temos que aceitar. Mas há aqueles que dizem assim: não, eu não vou cruzar os braços como se nada tivesse acontecendo. Eu vou buscar mais, eu vou clamar mais, eu vou buscar até o ambiente mudar, eu vou buscar até o clima mudar. Só quem veio aqui nessa noite para buscar até o clima mudar dentro de casa, o clima mudar lá na empresa, o clima mudar nos projetos. Se você está aqui porque veio buscar para o clima mudar, se prepara, hoje tem resposta de Deus para a tua vida. Este clima vai mudar. Elias, eu vou ser direto. Eu cheguei atrasado, mas não vou fazer 2 cultos por causa de mim. Elias, ele sobe ao monte, se ajoelha, mas antes ele olha para o seu moço e diz: vai para o lado do mar e vê se o clima mudou. E vê se o clima... Ele está orando, ele diz: enquanto eu busco a Deus, veja se o clima. O moço vai para a banda do mar. E quando ele volta, qual é a resposta dele? Não vi nada. Não vi? Repita comigo: não vi nada. Mais forte: não vi nada. Meu irmão, no tempo da busca, você vai ter que passar pela fase do nada. É aqui que tem gente que não está preparado, Vanderlei. Por quê? Porque a gente vem para a igreja, profetiza. A gente vem para a igreja, levanta a mão. A gente vem para a igreja, determina. E sabe o que acontece no outro dia? Nada. A fase do nada é complicada, sabe por quê? Porque você está na posição e não está acontecendo. Você está profetizando e não está acontecendo. Você está na campanha e não está acontecendo. Você está no culto e não está acontecendo. Você cultua quarta, domingo e não está acontecendo. Você ora e jejua e não está acontecendo. E aí, irmão, como tudo na nossa vida é Deus. Você já percebeu que tudo na nossa vida é Deus? Quando você conquista uma promoção no trabalho, Deus. Quando você tem alguém da família curado de uma enfermidade, Deus. Quando você conquista a casa dos sonhos, Deus. Vamos lá? Eu vou falando e você vai falando, Deus. Quando você recebe uma grande vitória, quando a grande porta abre, quando você é curado, quando você é promovido, quando aumenta o teu salário, quando você passa a ser empresário, quando a tua empresa cresce, e quando não acontece nada, Deus também. Como tudo na nossa vida é Deus. Sabe qual é o problema na fase do nada? Alguém vai chegar e vai olhar para você e vai dizer: você está na igreja, mas não está acontecendo. Você está firme, mas não aconteceu. Você está na igreja, mas não está virando. A palavra é revelada. Tem gente que está aqui, irmão, que está ouvindo dentro de casa lá, não está virando. Você vive dentro da igreja, mas não está acontecendo. E aí é complicado, irmão. Porque como tudo na nossa vida é Deus, a gente essa hora começa a ficar aflito.
Por quê? Porque a gente começa a ter a nossa fé questionada. As pessoas que estão à nossa volta começam a perguntar, como perguntaram para o salmista do Salmo 42. Salmo 42, verso de número 5. Eles me perguntam: aonde está o seu Deus? Eu falo porque eu vivi isso na pele. E sabe qual é o pior erro da gente? Pergunte qual? Responder para as pessoas. Irmão, quando eu me converti, tudo na minha vida começou a dar errado. Tudo. Eu tinha uma profissão, a minha primeira profissão, radialista. Trabalhava em uma grande emissora de rádio em São José do Rio Preto. Como era um radialista de programas seculares, fui mal admoestado pelo primeiro pastor, que é uma bênção, que me discipulou, mas não me admoestou da forma correta. Eu abdiquei do rádio. Agora imagina a cabeça dos meus pais. Meu pai que investiu em vários cursos para que eu pudesse me profissionalizar. Eu trabalhava no rádio desde os 13 anos. Me converti aos 19. Volto para casa sem saber fazer outra coisa. Desempregado. Sabe por quê? Agora eu sou crente. Imagina só. E dizendo que Deus me tirou do mundo. E eu preferi sair do rádio porque eu não ia fazer programa secular. Mas que a minha vida ia ficar melhor. E aí o meu pai começava a me perguntar: cadê o teu Deus? Por que não está acontecendo nada? E sabe qual é o problema? É a gente querer responder. Pergunte por quê? Porque essa gente trabalha com a razão e a gente trabalha com a fé. Se você tentar responder, você vai perder o debate. Por quê? Porque eles trabalham com aquilo que vem e nós trabalhamos com aquilo que acreditamos que virá. É por isso que eu aprendi com o salmista do Salmo 42. Ele diz: todos à minha volta me perguntam aonde está o seu Deus. E sabe o que ele fez? Verso de número 6. Ele não responde para quem está perguntando, ele responde para a sua própria alma. Ele diz: ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda louvarei. Fala com a tua alma. O dia que eu tentei responder para quem estava me perguntando por que eu estava na igreja se não estava virando nada, eu comecei a perder o debate. Mas o dia que eu comecei a falar com a minha alma: espera em Deus, porque eu ainda louvarei. Sabe o que aconteceu? Dentro de mim uma certeza foi tomando conta. A certeza que o clima ia mudar, que a situação ia se transformar. Lá vai palavra: não responda para os homens, permaneça firme. Tem alguém lá dentro da tua casa que o diabo está usando a boca para poder desmotivar você, para tentar desanimar teu coração, para fazer você desfalecer. Mas desta noite o Espírito Santo prega na minha boca: tu não vai parar, tu não vai desistir. Quem te levantou foi Deus, quem te salvou foi Deus. Chega! Sabe qual foi a resposta do Elias? Pode continuar voltando lá. Por quê? Porque eu vou continuar no mesmo lugar. Como é que é, Elias? Não está acontecendo nada. Não tem problema. Não aconteceu nada na quarta, sexta-feira, eu estou aqui. Não aconteceu nada na sexta, domingo, eu estou aqui. Não aconteceu nada no domingo, quarta-feira. Nada vai me tirar do cume do monte. Nada vai me tirar da presença de Deus. Cadê os crentes que nada tira eles? Sabe qual é o problema da gente? Nós somos imediatistas. O imediatismo da gente faz a gente perder as bênçãos. Lá no início da minha conversão eu ouvi um negócio. Essas historinhas que pregadores contam, algumas são criadas, é verdade, outras são testemunhos. Mas até Jesus contou historinhas também, as parábolas. Eu me lembro que os pregadores antigos falavam que o anjo procurava a gente com a bandeja.
e não achava a gente. Quem já ouviu essa história? O anjo chegava com a bandeja. E eu achava mó barato. Eu disse, gente, veio de pregar a Bíblia e fica contando essa história. Mas você sabia que isto tem um pé de verdade? Por quê? Porque quantas vezes Deus procurou você no lugar, mas só porque alguém disse que não estava virando nada, você saiu. Não, eu preciso pregar. Porque eu vim aqui e eu nem sabia o que ia pregar. Eu sentei aqui, Deus deu a palavra, então eu vou pregar e a palavra é revelada. Tem gente que está aqui por um fio, porque não está suportando a face do nada. Tem alguém que entrou aqui nesta noite dizendo, já que não está virando nada, já que eu não estou vendo nada, eu vou desistir. E Deus está dizendo, persevera, porque vai chegar. Eu me lembro de uma história de um médico alemão, neurocientista. Ele tinha um filho único. Ele vivia na Holanda. E o filho nasceu com uma enfermidade que não tinha cura. A expectativa de vida daquela criança era até os 5 anos. E ele passou os 5 anos da vida daquela criança pesquisando sobre um possível tratamento para que pudesse reverter aquela sentença. E ele não encontrava nada. Ele se reuniu com médicos do mundo inteiro e não encontrava. Ele pesquisou e não encontrava. Ele estudou e não encontrava. Até que um dia, como ele vivia na Holanda, e na Holanda tem a chamada morte assistida, um direito. Ele disse, não vou querer ver o meu filho sofrendo não. Então ele causou a eutanásia. Ele entrou com um processo e o governo permitiu, porque na Holanda tem uma lei da chamada eutanásia ou da morte assistida. E então ele sacrifica o próprio filho. Quando ele volta do funeral, era noite, ele vai para o seu escritório na sua casa, liga o computador, chega um e-mail de um médico austríaco, dizendo, descobri um tratamento para reverter o problema do teu filho. Eu preciso dizer isso aqui para você. Isso não é historinha, é uma verdade. Tem gente que está aqui, que está para perder a bênção. Sabe por quê? Porque está para desistir. É gente que não aguenta esperar. É gente que não aguenta aguardar mais. E o céu está pregando na minha boca, dizendo, você vai perder o que Deus preparou para você, pelo simples fato de que você está usando a desculpa da espera para poder entregar os pontos. Mas nesta noite, eu vim lá de Bitinga, debaixo de uma unção profética. Espere o tempo que tiver que esperar, porque a tua vez vai chegar. Pega na mão do crente que está do teu lado. Pega. Chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Olha nos olhos dele e diz assim, enquanto espera, dê glória a Deus. Dê aleluia. Porque a Bíblia diz, diga para ele, porque a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido enquanto glorificava a Deus. Cadê a tua alma se fortalecer? Enquanto a espera parece não terminar, enquanto a espera parece que não vai acabar, comece a adorar, meu irmão. Por quê? Porque a situação vai mudar. De Massai, Renanjucai. Parece que eu vejo o moço chegando, Maiara, e dizendo, Elias, não vi nada, não tem nada, não está acontecendo nada. E Elias dizendo, não sai da igreja, não sai da demissão, Atos em Araçu, não sai do ciclo de oração, não sai da mocidade, não sai da presença. Só quem não vai sair, só quem não vai.
Toca macho, amar. Andororo de guiaçé. Dereki docide de calamai, assé. Lebará calamai. Eu sei o quanto é difícil, diz o Senhor. Andará cala só de nabás. Quantas vezes eu te uso nesta casa para poder levar o coração de pessoas até a minha presença. Mas eu sei do desejo da tua alma. Eu sei, menos, que em algum momento foi mais administrável. Andar-se de camasse. Tu se mantém na posição enquanto ela não. Remanso de né. Mas eis que te digo, eu escolhi a ti e os teus, e a tua casa não viverás dividida. Eu estou, remando que a Sergue Nagai, trabalhando e preparando o coração e convencendo, porque a ti te digo, não vai ser mais visita na minha casa, vai ser encontro comigo, diz o Senhor. Fica de pé, meu irmão. Eu vejo 2 altares dentro da tua casa. Um é teu e outro é dela. Mas eu vejo Deus hoje declarando: um será o altar, e o altar levará o meu nome, diz o Senhor dos exércitos. Adisadaionesi, deixai a série, labaios terramasi, de que osse de Nicalamaia, na badaraça de Neriahaui, elebaracai. Pega na mão desse crente que está do outro lado, pega. Olha nos olhos dele e diz assim: eu não preciso ver nada para estar aqui. Não com essa voz não, fala com voz de pentecostal não fala, pentecostal grita, olha para ele e diz: eu não preciso ver nada acontecendo para estar aqui. Eu posso estar vivendo a fase do nada, mas eu vou ficar aqui, eu vou ficar na presença. Só quem vai? Eu vou ficar na igreja, eu não vou arredar o pé. Não se iluda. Tem gente que está aqui e já cantou, já adorou, já glorificou, e não é porque está tudo bem. Você sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele não está aqui trocando culto por vitória. Ele não está aqui trocando culto por bênção. Ele está aqui porque ele se encontrou com Deus de verdade. Ai, eu estou tomado por uma graça aqui. É por isso que você chegou aqui, minha irmã, sorrindo, mesmo dando tudo errado na tua vida. É por isso que você chegou aqui com aquela casa do jeito que está, com aquele marido irreversível, mas descansa o coração. Agora é a fase do nada, mas daqui a pouco o clima vai mudar. Olhe para 2 crentes. Quem quer ser profeta aqui nesta noite? E diz para ele: a palavra para você é: o clima vai mudar. Diga, o clima vai mudar. O clima vai mudar. O clima vai mudar. Tu recebe profecia. O clima vai mudar espiritualmente. O clima vai mudar financeiramente. O clima vai mudar conjugalmente. O clima vai mudar nos negócios. Eu estou profetizando de olhos abertos. Lá vai. O clima vai mudar ministerialmente. Vai. Nagasse, elebaraqui osé, andaraqui assou, andaraqui assé, de que me afaço, a ti te digo, aleluia sodinai, a quem te conhece há muito tempo, e já disse, ela escolheu errado, é por isso que a casa dela é desse jeito.
Enquanto ela vai para o culto, ele vai para a missa. Remante o que? Mas diz o Senhor para ti, fui eu que te uni a ele. Eu tenho, Senhor, escolhido a tua casa e ninguém vai ficar de fora, viu? Porque eu escolhi e levantei a tua casa como sacerdócio. Hoje de que me ser, eu, Senhor, faço com que tu saibas que as promessas que eu usei, a boca de vários profetas, não cairá por terra. O tempo está chegando em que eu, o Senhor, faço uma grande mudança. E confirmo todas as minhas promessas, porque elas não estão esquecidas, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei que tudo pode em um dos seus planos. Podem se frustrar. Escapa não, meu irmão. Você não vai escapar. É sua, você não vai escapar. E nem tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos. Olha para esse crente que está do teu lado e diga, não se precipite. Olha para ele e diga, não se precipite. Estou chegando lá. O moço foi quantas vezes olhar na banda do mar? Quantas vezes, irmão? Quantas vezes? 6 vezes ele chegou falando o quê? Não há nada, não tem nada, não aconteceu nada, não está virando nada. E parece que até virou uma tônica, né? Não tem nada, não acontece nada, não vi nada. Mas na 7ª vez ele chegou falando o quê? Eu vi. Eu quê? Eu quê? Uma nuvem como a mão de um homem. Meu Deus. Tem até uma canção que foi famosa dizendo que era do tamanho da mão de um homem. Não. Era uma nuvem pequena. Era uma nuvem? Ele diz, eu vi uma nuvem pequena como a mão de um. A nuvem era pequena, mas quem estava mandando era Deus. Olhe para cá. Você sabe por que Deus mandou a nuvem pequena? Pergunte por quê. Porque o teu Deus não é covarde. O teu Deus sabe até onde a tua estrutura vai. O teu Deus sabe até onde você aguenta. Eita Deus. O teu Deus sabe até onde você suporta. O teu Deus sabe até onde você aguenta. Que a palavra lá vai. Se prepara, porque por esses dias vai ter um sinal. Abra as comportas do céu. Olha para cá, segura. Vai ter um sinal. Vai ter um. Vamos lá, vai ter um. E por que Deus deu um sinal para Elias? Pergunte por quê? Porque Deus sabe, conforme disse o sábio Salomão, que a esperança demorada, em outras versões, adiada, enfraquece qualquer coração. Repita comigo, a esperança adiada. A esperança adiada enfraquece qualquer coração. Deus sabe o teu limite. Deus sabe até onde você aguenta. E eu preciso pregar para alguém aqui. Quem recebe, dá um glória a Deus bem alto. Deus está dizendo, eu estou chegando no teu limite agora. Eu não vou apontar você, minha irmã, porque eu não quero te expor, mas Deus está sabendo o que está acontecendo nesse casamento. Deus sabe, que já faz algum tempo que você e ele não vem dando certo. E tu temes
temes de novo, está errado, porque o teu primeiro casamento já deu errado. Renasce de Camassúria. Tu sabes o que está acontecendo. Vocês dois não falam a mesma língua há mais de ano, e está sendo difícil essa convivência dentro de casa. É um choque toda hora, parece que ele nunca te entende, e você vem aguentando calada, chorando, não abriu a boca para falar, mas o Deus que te conhece nesta noite está dizendo: eu conheço o teu limite, eu estou entrando lá. Vai chover. O dia sai, agora olhe para cá. Quando o moço chegou dizendo assim, ó, eu vi uma nuvem pequena como a mão de um homem. Eu acho lindo isso aqui. Porque quando ele fala isso, sabe o que Elias faz? Ele se levanta. Irmão, 3 anos e 6 meses sem chover. Uma nuvem como a mão de um homem, pequena, faz alguma diferença no céu? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Não. Se em 3 anos e 6 meses sem chover, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem faz diferença? Não. Mas Elias tinha uma certeza de uma coisa. Pergunte o quê? A nuvem é pequena, mas a chuva vai ser grande. Aleluia! Pega na mão do crente bonito, segura, você vai cantar já já. Pega na mão do crente bonito e cheiroso que está do teu lado. Olha nos olhos dele e diz assim: para alguém não é nada. Para alguém é uma nuvem pequena. Para alguém é um sinalzinho. Mas para você, a nuvem é pequena, mas a chuva vai ser grande. Levanta a mão que eu vou liberar a profecia. Vai começar com um sinal pequeno, vai começar com algo que parece insignificante, vai chegar como se não fosse nada, mas de repente a chuva vai ser grande. Eu gosto disso. Toquei um pouquinho mais baixo, você já canta. Eu gosto disso aqui. Por quê? Porque o espiritual não precisa de muita coisa. O espiritual não precisa de muita coisa. Eu estou terminando. Ele não precisa de muita coisa. Você quer ver? Jó 14, verso de número 7 a 9. Conta uma história linda, né? Porque há esperança para a árvore que, se ainda for cortada, e envelhecer a sua raiz na terra, e morrer o seu tronco no pó, se renovará, e não cessarão os seus renovos. Verso de número 9. Ao cheiro das águas, ao cheiro, brotará, e dará ramos como a planta nova. Repita comigo: cheiro das águas. Cheiro das águas. Eu pergunto e você responde: água tem cheiro? Me explica para mim. Cheiro das águas. Jó errou. Água não tem cheiro. Água é incolor e não tem cheiro. Se ela tiver cheiro é porque não é água boa, não é água potável. Ao cheiro das águas. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu fiquei intrigado, porque a Bíblia nunca está errada. É a gente que na mente limitada tenta entender. Ao cheiro das águas, quer dizer que a raiz que está velha e não morreu, que morreu foi o tronco. O tronco está visível ou invisível? Visível ou invisível? E a raiz está visível ou invisível? Invisível. O tronco morreu. Quem está olhando para ele falou: acabou, já era. Um dia foi árvore, está cortada, morreu, está seco. Mas a raiz só envelhece, mas ela, ao cheiro das águas. Você sabe o que é isso aqui? Eu vou explicar. Você já percebeu que às vezes não está chovendo aqui, mas o clima já mudou? A chuva nem chegou. Aí alguém olha assim e fala: nossa, o clima mudou. Ficou mais fresco. Aí alguém fala: mudou o clima, o ar está mais leve. A umidade relativa do ar parece que aumentou. De repente você olha para a terra que estava seca, nem foi molhada. Ela começa como se juntar em torrão.
Porque a terra, quando ela está muito seca, o que ela faz? Ela se espalha em grãos. A chuva nem molhou, mas o clima já. E se eu te disser que a chuva nem chegou, mas o clima já começa a mudar lá hoje? Levanta a mão que lá vai profecia. A chuva nem chegou, mas o clima vai mudar dentro daquela casa. O clima vai mudar dentro daquela empresa. O clima vai mudar lá naquele ambiente. Alguém vai olhar para você e vai dizer: conta a bênção, porque eu estou percebendo que você está alegre. Conta a vitória, porque eu estou percebendo que você está feliz. E você diz: ainda não chegou, ainda não recebi. Como assim? Você está me enganando. Não recebi não. E por que dessa alegria? Porque eu estou sentindo que o clima muda. Eu vou liberar uma palavra, eu estou terminando. A palavra é desse tamanhozinho, mas ela é de Deus. Levanta a sua mão para o céu, quem crê em profecia. Tem gente que está aqui nesta noite que diz assim: meu Deus, se o clima não mudar, eu paro, eu desisto. Se o clima não mudar, eu me entrego. Se o clima não mudar, eu vou parar. Se o clima não mudar, eu vou desistir. Se o clima não mudar, eu vou deixar para lá. Mas Deus está dizendo assim: antes da grande chuva, eu vou fazer o clima mudar lá dentro. Prepara! Vai ter paz naquele lugar, vai ter paz dentro daquela casa, vai ter paz dentro daquela empresa, vai ter paz naquele lugar. E Deus está pregando na minha boca: o clima vai mudar. Se você puder e não ferir a tua liberdade cristã, abraça a pessoa que está do teu lado e diga: o clima muda lá. 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 O clima é difícil. Esses dias atrás, alguém me perguntou assim: o Adriano está namorando, né? Eu disse: Adriano, não, que eu saiba não. Aí a pessoa falou: tá sim, pastor. Eu falei: tá nada. Lá de Bitinga. Adriano é muito conhecido, eu vou usar ele como exemplo. Falei: Adriano está namorando, pastor. Eu disse: então me diga com quem. Nós estamos aqui em Bitinga, uai. Ele é um homem livre, foi abandonado. Aí a pessoa falou: pastor, eu não sei com quem ele está namorando. Então por que você fala que ele está namorando? Ela falou: mas o senhor já percebeu que o clima dele mudou? O senhor percebeu que ele está feliz? Só percebeu que ele está contente? Eu disse: ah, você não entendeu. Ela disse: por que? Eu falei: é que antes da bênção chegar, o clima... Pega na mão do crente que está do teu lado. Pega, chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Diz para ele assim: antes da bênção chegar, o clima vai mudar. Você sabe por que Deus muda o clima antes da bênção chegar? Pergunte: por quê? Porque na hora que a bênção chega, em vez de você se alegrar, você vai chorar. Ué. Você já viu alguém, irmão, que o clima não mudou? E aí a notícia da bênção chegou, em vez da pessoa dar glória a Deus e saltar, sabe o que ela está fazendo? Chorando, desesperada, e você abraça a pessoa. Quem já viu essas cenas? Não, irmão, isso é lá no mundo. No mundo, irmão, o socorro chega e salva a pessoa que era dada por morta. Por quê? Porque é um ato natural. Isso se chama, dentro da teologia, graça natural. Deus capacitou o homem com habilidades naturais para poder cuidar do homem. Então o socorro chega, reanima a pessoa. Aí a notícia que chega foi reanimado. A parada cardiorrespiratória foi revertida. O que acontece? A família começa a chorar de desespero. É um sentimento estranho. Em vez de saltar alegrando, é desespero. Porque quando o homem resolve, é um misto de sentimentos. A vitória vem com gosto de dor. Mas quando Deus... pegou lá,
Quando Deus faz, sabe o que acontece? Pergunte o quê? O choro dura uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Levanta a mão, levanta a mão. Deus está profetizando na minha boca. Vai acabar o tempo das lágrimas. Vai acabar o tempo do choro, o tempo do desespero. Tem alguém aqui que chora todo dia, tem alguém que lamenta todo dia, tem alguém que sofre todo dia, e Deus está dizendo: se prepara, porque você agora vai se alegrar todo dia. Anjo, Deus está passando da tua vida um tempo de Nibissé. Um tempo que você já chorou tanto, que te falta às vezes até lágrima. O diabo se apropriou de todas aquelas coisas que te aconteceram. As decepções, as situações que fizeram você desapontar, para te adoecer, para te tornar uma mulher melancólica e deprimida. Andasse de camas. Quem te conhece às vezes olha para você e diz: ela não é nem sombra da mulher que um dia foi. Andada sede Nicalassi. Porque tudo o que aconteceu com você tem mudado a sua identidade. Mas Deus está dizendo nesta noite: se prepara, que eu começo tratando você de dentro para fora. Tudo que aconteceu para te tornar alguém deprimido e melancólica, eu, Senhor, trato primeiro a consequência do que aconteceu, para depois tratar as coisas por fora. Se prepara, porque o clima na tua vida, diz o Senhor, vai mudar. Fica de pé, eu estou terminando. O que o moço viu? Pequena nuvem, pequena, mas a chuva era. Agora repita comigo: fase do nada, fase da pequena nuvem. Mais uma vez: fase do nada, fase da pequena nuvem. Eu acho lindo isso aqui, porque só crente, irmão, para ficar firme na fase do nada e para se alegrar na fase das pequenas coisas. Nunca Deus muda do nada para as grandes coisas. Por quê? Porque quem não valoriza as pequenas coisas, jamais valorizará as grandes. Tem gente aqui que está na fase do nada, mas tem gente que está aqui que já está na fase das pequenas coisas. Mas é gente que mesmo nas pequenas coisas já está agradecendo. Porque pode ser pequeno, mas está sendo satisfatório. Pode ser pequeno, porque com Deus é assim. Com Deus até as pequenas coisas são boas. Porque tudo que vem de Deus é bom. Eu me lembro uma vez, eu estou terminando. Tinha um irmão do meu lado, a gente numa vigília. E aí levantou um profeta daquele cheio de Deus, Wesley. Foi em direção a ele e começou a profetizar. Nunca acredito quando o pregador diz: está acabando. Mas tá bom, está acabando mesmo. E começou a profetizar. Estou falando há 42 minutos. Profetizar. E era profecia de chicote, irmão. Pau quebrando. E Deus falando: vou tratar, vou mexer, estou te espremendo, vou te espremer mais. E o irmão lá: glória a Deus, aleluia. Manda Jesus. Eu disse: irmão, deve estar com escarnecimento, né? Porque o profeta estava sentando na madeira, metendo pau no cara, e ele: pode mandar, Senhor. Quando o irmão saiu, eu falei: rapaz, não se escarnece dessas coisas não, irmão. É sério um negócio desse. Se tu não acredita que Deus está usando ele, isso é problema teu. Mas você fazer um negócio desse, eu repreendi o camarada na hora, porque eu conheci ele. Ele falou: rapaz, não julga o que eu estou falando não. Eu falei: como não? O que você ficou falando? Aí ele falou: eu estou dizendo para Jeová mandar mesmo. Eu falei: mas Jeová disse que vai te espremer, vai te pôr no estreito. Ele falou assim: irmã Edgar, tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Já percebeu que quando você estava lá no mundo e tinha muita coisa, nada te satisfazia? Aí você veio para a igreja, passou pela fase do nada, chegou na fase da pequena nuvem
E é melhor do que as coisas grandes que você teve. Porque até o pequeno que Deus dá é bom. Porque até o pequeno que Deus dá é melhor do que o grande que o diabo entrega. Lá dá isso de nasce. Lá disso de camaço. É por isso que Elias sai e diz assim, ó. Avisa a Acabe que está vindo uma grande chuva. Mas a pequena era nuvem. Mas o espiritual é assim, ele sabe que o pequeno de Deus causa impacto grande. Repita comigo assim: não há nada, pequena nuvem. Mas o texto diz que dentro de pouco tempo. Repita comigo: dentro de pouco tempo. Fala para a pessoa que está à direita: dentro de pouco tempo. Fala para a pessoa que está à esquerda: dentro de pouco tempo. Os céus foram tomados por grandes nuvens. Levanta a mão, eu estou terminando. Daqui a pouco tempo vai acontecer algo de Gaia Série Mihai. Dentro de pouco tempo você vai ver algo que parecia distante, algo que parecia que não iria acontecer. Deus está dizendo aqui: não só o clima vai mudar, o ambiente vai mudar, o estado vai mudar, a situação vai mudar. E você sabe o que é lindo aqui? Pergunte o quê? A Bíblia diz que dentro de pouco tempo, nuvens carregadas. Repita comigo: nuvens carregadas. Meu Deus, nuvens. 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 Sabe por quê? Porque Deus nunca vai colocar você para esperar, para enviar nuvem vazia. Não, olha para a pessoa que está do teu lado. O que está vindo para a tua casa é carregado. Não diga com voz de profeta: o que está vindo para a tua família é carregado. O que está vindo para a tua empresa é carregado. O que está vindo para os teus sonhos é carregado. Carregado de bênção, carregado de providência. Vou falar até alguém da glória a Deus. Carregado de vitória, carregado de mudança, carregado de bênçãos. Você sabe o que é mais lindo aqui no texto? Eu sou um pregador textual. Dentro de pouco tempo, nuvens carregadas com vento. Irmão, vento. Olha para o crente que está lá e fala assim: precisava de vento. Por quê? Porque a gente, dentro da nossa linguagem do evangeliquez, deserto é prova, vento é prova. Quando o crente fala: estou no vento, o outro fala: misericórdia. É assim ou não é? Vale é prova. Só que tem vento que é desfavorável. Mas tem vento. Só nossa irmã lá, só por causa desse aleluia, eu vou dizer: o vento que vai vir agora não é vento contra você. Eita Deus. Me arrepiei todinho aqui. Tem gente que está vivendo de ventos e ventos. É vento desfavorável atrás de vento desfavorável. Mas Deus prega na minha boca nesta noite: prepara a missão Atos, porque o vento que está vindo aí será favorável. Do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o Termino. Você sabe por que tinha que ter vento? Pergunte por quê. Porque as nuvens eram carregadas. E sabe o que acontece? O vento não veio para levar as nuvens para fora. O vento veio para trazer a nuvem para o endereço. Não. Você não deu glória a Deus. Eu vou falar, tem um endereço que Deus está mandando a nuvem carregada lá agora. O endereço de alguém que viveu firme quando não via nada. Meu Deus. O endereço de alguém que ficou crente quando não acontecia nada. O endereço de quem continuou no ciclo de oração quando não tinha nada. O endereço de quem continuou cultuando quando não tinha nada. O endereço de quem deu glória a Deus quando a nuvem era pequena. Agora se prepara. Deus
Deus conhece o seu endereço. Irmão, eu gosto disso aqui, agora eu termino. Lucas capítulo de número 2. Conta-nos a história de uma mulher chamada Maria, despojada de um jovem chamado José. Ambos da tribo de Judá. Só que eles não viviam em Judá. Eles viviam na Baixa Galileia. A Galileia dos tempos bíblicos, pastor Douglas, era dividida por duas Galileias. A Galileia Baixa e a Galileia Alta. A Galileia Alta era um lugar de pessoas pobres, trabalhadoras, pescadores. Mas a Baixa Galileia era um lugar de gente que vivia à beira da miséria. Se Maria era de Judá e vivia na Galileia, alguma coisa aconteceu. É que a família dela, em algum momento, seus antepassados se empobreceram tanto que eles precisaram sair de Judá e ir para a Galileia. Porque o custo de vida lá era menor. Na Galileia, irmão, não tinha nada bom lá e não se esperava nada com expectativa. É por isso que sai aquele jargão que se tornou um provérbio. Quando alguém falou de Jesus, aí alguém disse, poderia vir alguma coisa boa da Galileia? Porque da Galileia não vinha nada, eram pessoas iletradas, pessoas idoltas, pessoas simples. A Maria está vivendo na Galileia, mas ela é de Judá. Repita comigo, ela é de Judá, mas ela está na Galileia. Você sabe o que é a Galileia? Eu termino. A Galileia é o lugar aonde tem rua, mas não tem número. Sabe aqueles bairros difíceis, que a rua é tal, mas sem número? Que quando a pessoa mora lá, tem que mandar, colocar um monte de coisa para receber a carta, para receber a postagem da Shopee, do Mercado Livre. Olha, é de frente não sei do que, é de frente, porque não tem número. O lugar era tão miserável que o endereço era difícil. O endereço era, mas Deus enviou o anjo lá. É por isso que quando o anjo chega e diz, ó, agraciada entre as mulheres, não tem comigo não. Que saudação é essa? Está lá no texto. Ela diz, que história é essa? Eu sou uma mulher sofrida. Aí o anjo, calma, desculpa Maria. É porque eu já estou te vendo depois do que Deus... Gabriel se empolgou tanto, Caio, que já chegou falando com Maria, vendo Maria já dando a luz a Jesus. Ele nem percebeu que Maria não ia entender aquilo. Por quê? Porque na cabeça de Maria, Maria era uma mulher desprestigiada. Mas lá no céu ela já era honrada. Pega na mão do crente que está do teu lado, pega, para a gente terminar. Olha nos olhos dele e diz, lá no céu, já aconteceu essa virada. Lá no céu, o milagre já aconteceu. Lá no céu, a sua vitória já é uma realidade. Se prepara aqui, porque por esses dias eu vou liberar para quem vai adorar. Por esses dias, o que já está acontecendo no tempo eterno de Deus será confirmado no tempo do homem. O que o Senhor quer dizer? Prepara, porque tu vais ser agraciada. Tinas e alabas. Termino. Deus conhece o teu endereço. Deus conhece o teu estado. Deus conhece a tua situação. Adiodes, vadas. Quando eu entregar as duas profecias que Deus está me mandando, você canta. Baixo. E eu termino. Andaragachu. Tua vida está nas minhas mãos, diz o Senhor. Tu sabe que tu já se desanimou muito, ouvindo pela boca daqueles homens que acompanham a tua saúde, a respeito do teu estado. O diabo já usou aquele médico. Sabe aquele dia, minha serva, que tu saiu de lá, pegando seta na cabeça, porque ele quis colocar na tua cabeça que tu não durarias. Glória. Mal sabe ele que a respeito de ti é eu que dou a última parte. Nasce, amarás-se de que me, e ao teu respeito, relessais, eu estou contrariando
tudo e todos. Descansa o teu coração e vive o tempo que eu estou te proporcionando. Goza dos dias que eu estou te dando e não perca mais a tua paz, porque é eu que te sustento até aqui e sustentarei até o dia que eu te chamar, diz o Senhor dos exércitos. Dá um abraço. Bate no compasso certo. Bate na tonalidade certa. Eu estou determinando em nome de Jesus. Lebicassodina comarrassud nevácia. Debiquiassodina farguiassi. Em nome de Jesus. Ginacalassai. O diabo criou tanta situação para você não pisar mal os pés aqui. Pode falar? O diabo usou uma menina aqui para criar situação contra a tua vida aqui. Te entristeceu tanto que tu virou as costas e diz, não vou mais lá. É verdade ou mentira? Hã? É verdade. Era isso de Nicalasaide. Eu fui na tua casa? Eu fui na tua casa? Não. Qual que é o seu nome? Ellen. Não é mais. Deus te conhece. E é Ele que tem um propósito com você aqui dentro. O diabo não enterra o que Deus tem com você aqui dentro. Andai, por causa de ti eu trato, por causa de ti eu mexo, por causa do que eu tenho contigo, eu chego com tratamento e com juízo, mas tu não ficarás fora daquilo que tenho com você, diz o Senhor. Adora, 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 adora. Eu vejo uma pequena nuvem. A grande chuva está chegando. A grande chuva está chegando. A grande chuva está chegando. A sua chuva vai descer. Adora. Eu vejo uma pequena nós já estamos terminando. Adora, adora, adora. Do tamanho da mão de adora que nós já estamos homem. terminando. A chuva está chegando. A chuva está chegando. A chuva. Que a sua chuva vai descer. Vai chover. Cante, cante, cante. Vai chover. Cante porque é profético. Abre as comportas do céu. Vai chover. Vai, querido, adora. Vai chover. Abre as comportas do céu. E se pedimos. Está chegando dentro da tua casa. Está chegando para esse casamento. Está chegando para aquela empresa. Está chegando o tempo novo. Se pedimos. Prepara. Deus vai compensar. Deus vai compensar. Com chuva descerá. Vai chover. Vai chover. As comportas do céu. Meu tempo acabou. Deixa eu perguntar. 1 minuto. Tudo isso vai acontecer na vida sua, diga amém. Mas tem pessoas aqui hoje que precisam tomar uma decisão. Aleluia. Porque Deus não vai te forçar a nada. Existe uma coisa que é direito de escolha, que teologicamente a gente conhece como livre-arbítrio. Se fala muito sobre isso, mas pouco se entende. Deus deu a nós a faculdade do direito de escolha, de querer servi-lo ou não, de fazer a sua vontade ou não. E escuta aqui, Deus não força ninguém a nada. Mas tem alguém que as coisas estão impedidas por causa da falta de posição dele. E Deus está me dizendo que hoje é noite de mudança. Se você quer hoje, estou terminando, 30 segundos. Vem para esse altar entregar a tua vida para Jesus. Porque depois que você colocar a tua vida nas mãos dele, as coisas vão acontecer. Deus não te quer mais como apenas alguém que vem aqui. Deus não te quer mais como um seguidor. Deus quer você como discípulo.
Seguidor, quem está procurando é quem vive em rede social, estão até comprando. Mas Jesus, ele não morreu por seguidor, ele morreu por discípulos. E ele quer você hoje por inteiro. Sai de cima do muro. Cadê você? Entrega a tua vida hoje. Entrega a tua vida hoje. Pastor, me afastei, volta. Hoje é o tempo. Tem gente querendo nuvem carregada de bênção, mas está no meio do caminho, mas não tomou a decisão. Deus está te chamando. Rápido, Deus tem pressa. Tem duas pessoas. Já veio aqui a primeira, ó. Pode aplaudir Jesus bem forte. Bem forte. Deus mostrou duas pessoas que hoje tem que tomar a decisão. Uma já veio, cadê a segunda? Cadê a segunda? Eu não estou aqui para fazer número, é você mesmo. Pode vir, porque Deus te fez parar na porta ali para receber. Camacede nais. Adarabashuri que negas. Derebashuri calabadarabas. Deus quebra hoje. Andaracalabadarabas. O que te domina, o que te afugenta. Hoje é noite de mudança. Deus hoje restaura a ferida que ficou aberta. Não vai te machucar mais. Pastor Douglas, aqui está as 4 almas, olha. Igreja, estenda a mão para cá, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aqui os teus filhos, Senhor, que diante do teu altar estão, ó Senhor Pai, nesta noite reconciliando. Pai querido, Pai eterno, que Senhor Pai, o Senhor vem escrever o nome no livro da vida, Pai. Que diante do teu altar, ó Senhor Pai, eles estão aqui tomando uma decisão, tomar uma decisão, Senhor Pai, de escolher, ó Pai, estar a Ti, ao teu lado, Senhor Pai, em todo tempo, em todo momento. Que o Senhor os tome pela mão, os direcione, os guie, os fortaleça, Pai, para que eles possam viver a excelência das maravilhas que o Senhor tem para aqueles que te servem, Pai. Abençoa eles poderosamente em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Faz Deus chover, faz chover. Abre as comportas